paz do Senhor. Eu sou Daniel Wagner. E você? Márcia Wagner. Nós fomos enviados pelo nosso pastor presidente, pastor Edgar, no ano de 2020 para auxiliar no pastoreio aqui do distrito 16, Vila Cerne, Santos Dias. E com muita alegria recebemos esse desafio do nosso pastor, um desafio do Senhor também para nossas vidas, né? Também devido um pouco à distância aonde nós residimos, mas o Senhor tem nos dado graça para poder estar aqui, aprendendo com esta igreja querida, servindo, né, de bênção aqui. E a cada dia que passa a gente tem aprendido mais com o Senhor. O ano de 2020 foi um ano atípico, foi um ano de pandemia, foi um ano onde foi um trabalhar de Deus na vida, creio que de todos os brasileiros, de todo mundo, né? O se reinventar e também se reinventar no pastoreio da igreja. Não foi uma tarefa fácil, muitas vezes com cultos cancelados, muitas vezes com culto com limitação de pessoas, mas o Senhor nos deu graça e esse ano de 2022 nós podemos dizer que foi o ano da vitória, foi o ano da bênção, e temos crescido espiritualmente aqui, juntamente com essa amada igreja da Vila Cerne, que também nos oportunizou fazer parte da história, né, dos 55 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui da Vila Cerne. A pandemia foi, até em certo termo, um período onde o pessoal teve que ficar em casa, muitas vezes eram cultos online, muitas vezes era só uma mensagem, porém quando a pandemia foi acabando, a gente viu um retorno de todo o pessoal para as atividades novamente, o retorno de corais, o retorno de sem máscaras, enfim, foi um retorno muito abençoado pelo Senhor e o povo de Deus, assim, parece que cada vez mais sedento, né? Pois essa pandemia, ela nos trouxe uma amostragem do que pode ser a grande tribulação. Então o povo, ele veio e está vindo, está colaborando, está abençoando, muita gente nova chegando, descendo as águas do batismo, e graças a Deus, Deus tem abençoado o povo e o povo tem demonstrado também essa sinceridade em servir ao Senhor. O povo está abençoado, graças a Deus. Esta igreja, com certeza, ela vai ficar guardada nos nossos corações. Muitas amizades sinceras, né? Nós aqui recebemos muito carinho dos irmãos, nos receberam muito bem, nos tratam muito bem. É uma igreja abençoada, rica, né? Rica de música, de louvor. Isso que eu acho que impacta a gente, né? Já passamos em lugares mais difíceis, né? Aqui, essa alegria, né? Dos louvores, da música, que é bem forte. É um povo ensinado, né? Um povo onde a gente vê a união de todos os obreiros, a união de todos os departamentos, e isso nos cativa, né? E esperamos Deus, né? Permanecer com os irmãos aqui, mas em caso de alguma transferência que possa acontecer no Campo de Canoas, vai deixar saudade, né? O coração vai ficar apertado aí, mas a gente mora logo aqui, né? Então a gente poderá com certeza estar sempre em comunhão, sempre ligados com os irmãos, pois a igreja, ela é um corpo, né? Ela é uma igreja só, um corpo só, e o cabeça é Cristo. Então a gente crê que no céu não haverá essa separação, mas vai ficar
né, um fiozinho de saudade no coração, caso a gente venha, né, a ser transferido aí para outra congregação ou para outro trabalho, né? Não, eu acho que, lógico, a Mari não pôde fazer tanta coisa como ela era acostumada a fazer, né? Mas ela serviu ao Senhor, serve com alegria, agora com o coral, né? Das crianças, faz com alegria, mesmo tendo pouco tempo, ela sempre fez com alegria. Aqui não está sendo diferente, né? E ela também gosta muito daqui, né? E o Davi foi o marco, né? Que aqui ele começou a ser usado nos instrumentos, né? Na bateria, né? Porque ele é bem tímido, assim. E nesse ano, né, Deus deu vitória, né? A gente tava orando e às vezes a gente fala com ele, ó, se prepara. E ele, não, eu vou ficar aqui, né? Mas o Davi foi uma coisa mais impactante, que ele se desenvolveu mesmo aqui, né? Isso vai ficar marcado. Lá na Vila Sérgio, o Davi começou a ser usado através dos instrumentos, sendo usado por Deus. E a palavra do Davi é essa: eu não quero sair da Sérgio, não quero sair da Sérgio. Então os filhos estão muito alinhados, né? Muito participantes e, enfim, muitas vezes essas trocas, né, que ocorrem em períodos, né? Isso traz até um pouco de luta, assim. Quando começa a se acostumar com o povo, com as crianças, muitas vezes há uma mudança, né, ministerial, mas quem já está no ministério há anos... Isso faz parte da nossa vida. Precisamos entender que faz parte da caminhada pastoral, né, e da família dos pastores, né. Pai, o que vocês têm a dizer sobre a igreja indo para fora das quatro paredes do templo? Isso é muito importante. Esse despertar de Deus para a igreja, sair para fora do templo, evangelizar, os cultos domésticos, os GCs, que são os grupos de crescimento que são fora da igreja, isso tem sido algo que tem abençoado a igreja, tem abençoado, edificado as vidas que têm participado desses trabalhos, né? Desse trabalho fora as quatro paredes do nosso templo. E é um trabalho que é bíblico, né? A igreja primitiva, ela crescia na casa de cada irmão, né? Nas casas, nos lares, enfim, a igreja, ela precisa sair, precisa evangelizar, precisa contribuir para o ID do Senhor. Então, isso que foi citado sobre o ginásio, né? Foi muito lindo, foi maravilhoso, almas ali aceitando Jesus. Precisamos fazer mais, né? E precisamos fazer mais, precisamos sair mais para fora, porque esse é o propósito de Deus, né? A palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então essa é a missão da igreja: o evangelismo, o discipulado, missões urbanas. Então a igreja que está envolvida com esses três pontos, evangelismo, discipulado e missões urbanas, é a igreja bíblica. Então podemos dizer que a igreja da Sérnia é uma igreja bíblica e cada vez mais está se encaminhando para ser a igreja do arrebatamento, a igreja que Jesus vai voltar, buscar esse povo. E a Bíblia fala de um povo especial, zeloso e de boas obras. E nós temos encontrado aqui nesta congregação esse povo. Graças a Deus, graças a Deus. Sim, graças a Deus, o nosso Deus é Deus de milagres. Ele continua sendo fiel, mesmo que nós tenhamos as nossas falhas como seres humanos, o Senhor cuida de nós. Eu me recordo, logo nos primeiros meses que estávamos aqui, trabalhando, aquele assalto, né, no qual eu fui vítima, onde roubaram o meu carro, era um carro de trabalho, e aquilo impactou um pouco a nossa vida, e fomos para a oração. A igreja veio em oração conosco. O Senhor, pela sua misericórdia,
nos guardou da morte, porque fomos ali alvejados com uma arma de fogo. Porém, Deus, Ele é fiel. A igreja orou, nós oramos e continuamos em oração, e um grande milagre aconteceu, né? Esse carro de trabalho que estava na mão de ladrões, poderia ter acontecido qualquer coisa, desmanche, uma venda, enfim, e por aí vai. Esse carro retornou para nós. Glória a Deus. O Senhor fez um grande milagre mostrando que Ele é fiel. Nós já tínhamos dado como perdido. Depois de um ano, né? Depois de um ano, né? Depois de um ano, o Senhor retornou com esse carro. Foi um dos grandes testemunhos, né? E muitas bênçãos, muitos milagres, né? Que o Senhor, Ele tem realizado na nossa vida. Um grande sonho, né? Da Mariana, nossa filha, que era iniciar a faculdade de medicina, que é uma faculdade muito difícil. É um curso muito... como é que eu chamo? Financeiramente difícil e... financeiramente difícil. E muito dedicação também, né? Ela tem que ter muita dedicação. Justamente. Então, tudo isso o Senhor veio nos abençoando, e hoje ela está, graças a Deus, já terminando aí o primeiro ano da faculdade de medicina, se esforçando e estudando, e a gente vê o Senhor abrindo portas a cada dia, nos sustentando. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, quando nós esperamos no Senhor, né? O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o Senhor é aquele que nos guarda, que nos ouve, né? Que conhece os nossos pensamentos antes de nós pensar, conhece as nossas palavras antes de nós falarmos. Então Ele é bom, Ele tem cuidado de nós, graças a Deus. Nós queremos deixar uma palavra para os novos convertidos, para a juventude que está iniciando, para as crianças que estão crescendo, que amem ao Senhor, que sejam fiéis ao Senhor em todo o tempo. Há uma palavra em Provérbios, Eclesiastes, melhor dizendo, que fala que nunca devemos deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça, e que as nossas vestes sempre sejam brancas. Que possamos em todo tempo olhar para Jesus em meio a dificuldades, a tribulações que talvez ainda sobrevirão sobre as gerações futuras, e isso está escrito, poderá se cumprir, que alguma perseguição, estamos vivendo já o princípio de dores, mas o nosso desejo e a palavra que deixamos é que olhem para Jesus. Olhem para Jesus em todo o tempo, sejam fiéis ao Senhor em todo o tempo, que a misericórdia do Senhor alcançará a vida de cada um de nós.